Chaves que abrem portas. Esse é o título da nossa leitura de hoje. Hoje é dia 3 de julho. A nossa frase de destaque de hoje: nenhuma tempestade dura para sempre. O devocional de hoje é o 184. A nossa leitura bíblica recomendada é Jó, capítulo 5. E a palavra-chave é esperança. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículo 26. E aí, entrando na leitura do que o Júnior escreveu para a gente, esquecendo, seguimos aqui com o nosso livro Café com Deus Pai, Porções Diárias de Renovação, do Júnior Rostirola. Então vamos entrar aqui na leitura do que o Júnior escreveu para a gente. Esse é um texto muito conhecido, que relata o momento em que Paulo e Silas milagrosamente são libertos da prisão. É muito importante, porém, observamos a frase: todas as portas se abriram, pois não foi somente a porta do cárcere de Paulo e Silas que se abriu, mas todas as portas da prisão. Junto com Paulo e Silas, todos os outros encarcerados tiveram acesso à liberdade. Esse capítulo tem duas coisas muito importantes que detalho abaixo. A primeira é a maneira de que Deus trabalha. Nem sempre a maneira de Deus trabalhar é equivalente à nossa maneira, pois o modo de Ele trabalhar muitas vezes não é compreensível por ser diferente daquela que passa pela nossa vontade, sempre limitada ao campo do possível e do provável, enquanto para Deus esses limites não existem. A segunda coisa que aprendemos é o propósito de Deus trabalhar, pois tudo o que Ele faz é vinculado a um propósito, não existindo aleatoriedade, acaso ou sorte. Ele é infinitamente poderoso e pode abrir as portas que nos aprisionam nos momentos mais difíceis e críticos da nossa existência. Quando nos sentimos acorrentados pelas circunstâncias que se erguem contra nós, como uma gigantesca onda prestes a virar um pequeno barco, as circunstâncias tentam paralisar você, mantendo-o encarcerado com correntes nos calcanhares, mas Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Não importa qual seja a prisão que o impeça de viver hoje, Deus tem poder para abalar todas as suas estruturas e abrir todas as portas que até agora estavam fechadas. Amém? Então vamos fazer a leitura do capítulo 5 aqui, de Jó, que é o segmento da história que a gente estava lendo ali, né? Eu estou tão curioso para saber o desenrolar. Nós mesmos causamos o sofrimento. Grite, Jó, veja se alguém pode, que anjo você vai chamar. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo, que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança nos tribunais, são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra e a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Deus dá esperança aos fracos. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá a chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos, Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro que choram, Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livrará os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. As mãos de Deus curam. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo
dos animais selvagens. Nos seus campos as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Então é isso, pessoal. Lemos aqui mais um capítulo. E essa parte que eu li aqui é o amigo de Jó, né, falando para ele, o Elis. Então, ele está tentando consolar ele aqui e falar para ele não desistir, apesar do que aconteceu com ele é muito grave, muito triste, né, com o que o Satanás fez com a família dele, com tudo que ele tinha, né, destruiu tudo, né, então é bem compreensível o que ele está passando ali, mas vamos esperar os próximos capítulos. E é isso, pessoal, agradeço a todos que acompanharam até aqui, fiquem com Deus, e amanhã, se Deus quiser, tem vídeo novo aí. Um abraço, pessoal, valeu!